Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com os sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós podemos cantar o refrão do Salmo novamente enquanto nos preparamos para ouvir essa reflexão. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Uma vez mais, cante isso. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Senhor, nós te pedimos, dá-nos a graça de encontrarmos alegria em Ti, nas Tuas coisas. Sim, Senhor, sobretudo eu rezo pelos jovens Revolução Jesus, também aqueles que não são mais jovens na idade, mas educa o nosso coração, para que nós sejamos capazes de nos alegrar em Ti. Que a nossa alegria esteja em Ti, Jesus, não no pecado, não nas realidades que tanto nos deseducam, que nos fazem prisioneiros dos vícios, da tristeza, dos maus pensamentos. Liberta-nos, Senhor, de todo mal e abre o nosso coração com Teu Espírito, Jesus, para que ouçamos com atenção e guardemos no coração essa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouvindo ainda os acordes dessa canção, você nos acompanhando em casa, também essa equipe maravilhosa aqui do Revolução Jesus, obrigado aos músicos, a equipe da liturgia, alguns poucos representantes aqui do movimento Revolução Jesus, que já é um movimento, né, de jovens da Canção Nova, graças a Deus. Gente, você sabe que, como o padre já citou no início da celebração, nós estamos trabalhando com essa temática: eleve a Revolução Jesus. O que é a Revolução Jesus? Revolução Jesus é um sinônimo da conversão. Revolução Jesus é um sinônimo da metanoia. A palavra conversão vem do grego metanoia, que significa, você já talvez tenha ouvido isso, mudança de mentalidade. O que é viver a Revolução Jesus? Filho, filha, é viver uma constante mudança de mentalidade. É pouco a pouco se deixar atingir pelo Evangelho, é gradativamente se deixar atingir por Deus,
à medida que vai acontecendo dentro de mim, de você, esse santo transplante. Ou seja, nós tiramos a nossa mente e começamos a pensar com o pensamento de Cristo, como diz Filipenses capítulo 2, versículo 5. Nós tiramos os nossos sentimentos e começamos a sentir como Cristo, ou seja, nós incorporamos os valores do reino, do evangelho. Isso é viver a revolução Jesus. É viver essa constante mudança de mentalidade, que não é fácil, é desafiante. Porque, sobretudo, quem é jovem e adolescente, desculpa o padre falar assim, filho, filha, mas o jovem adolescente, eu dizia essa semana no Sorrindo para a Vida, ele é constitucionalmente, pela sua constituição psicológica, emocional, ele é muito influenciável. Porque algumas partes no cérebro dele estão ainda em formação. Algumas partes do córtex frontal e outras áreas não estão tão solidificadas. Claro que não é uma criança, mas não está tão solidificada como num adulto, né? Então, o jovem ele é influenciável, o adolescente, e hoje tantas coisas nos influenciam com desvalores, né? Desvalores. A gente vai assumindo uma mentalidade que não tem nada de cristã, e a gente vai sendo manipulado às vezes pelas mídias, manipulado pelas séries, manipulado pelas músicas, pela moda, e quando a gente menos percebe, a gente já incorporou uma mentalidade anticristã, valores, conceitos anticristãos, e a gente nem percebeu. Então veja bem, para você se elevar, a Revolução Jesus, a gente se eleva para chegar à estatura do Cristo, é preciso 3 coisas, como o padre já disse: oração, mortificação. Não tem como você se tornar um homem de verdade, uma mulher de verdade, um jovem RJ, a Revolução Jesus, sem mortificação, sem esse jejum. Sabe, o jejum não só do deixar de comer, mas o jejum também, aquilo que é chamado nos Estados Unidos, eu vou até falar disso daqui a uns dias no meu programa, chamado de jejum de dopamina, não é? Muito interessante esse conceito. Um médico, um psiquiatra californiano desenvolveu em 2019, depois, é claro, ele atualizou, mas ele estava descrevendo ali, quando ele falava do jejum de dopamina, por exemplo, quando você tem uma atividade prazerosa, assistir uma série, atualizar ali o feed do seu Instagram, clicar assim para cima ou para baixo, dependendo do sistema operacional do celular, para atualizar as informações, aquilo gera uma descarga de dopamina, que é um neurotransmissor responsável por gerar o estímulo do prazer, do bem-estar, mas é o mesmo mecanismo também do vício, né? Não que a dopamina seja ruim, a dopamina é boa quando nas medidas certas e quando não se torna um gatilho para a gente ficar preso no vício. Então, por exemplo, você está assistindo a série lá no streaming, no serviço de streaming, você está mexendo com o seu celular, você está sempre fazendo coisas que te causam prazer e às vezes você está procrastinando, enrolando. Você tem que estudar, né? Estou falando para os jovens aqui no acampamento, então estou direcionando um pouquinho mais, né? Você tem que estudar, você tem que fazer uma tarefa, você tem que ir para a academia, mas você está lá. Já viu 5 vezes o seu perfil no Instagram, já viu 15 vezes o perfil do seu amigo, mas está vendo mais uma vez, só mais um pouquinho, padre. Só mais um pouquinho. Esse só mais um pouquinho que é o problema, né? Fica maratonando em séries, maratonando no Instagram, fazendo só atividades que geram essa descarga de dopamina, que incentivam esse neurotransmissor, né? Então o que acontece? É o mesmo mecanismo do vício. Quando o cérebro interpreta que está vindo muita descarga de dopamina, o que ele faz? Ele tem um truque para fazer a gente sobreviver bem. Ele diminui a recepção da dopamina. Então você precisa de mais para ter menos prazer. Como a pessoa começa a beber? No começo, talvez com 2 cervejas, ela fica alegre, né? Mas depois tem que tomar 5, depois tem que tomar 8. Cada vez ela bebe mais para ter menos aquele prazer, aquela embriaguez. E o vício também, quando a gente se deixa prender por essa busca de prazer, também é assim. Então você via um episódio da série, agora tem que ver 3, porque aquilo vai te prendendo. Aí as outras atividades, elas se tornam um tédio. Se não dá prazer, se não estimula ali o neurotransmissor a gerar essa descarga de prazer. Por exemplo, a pessoa não consegue rezar. É muito entediante, padre, ficar com o texto na mão. Por quê? Porque o cérebro dela está viciado em sempre novidade, em ver o feed, em ver notícias, em ver quem curtiu a foto do fulano, em ver se a fulana está magra ou não. Né? A oração das invejosas: Senhor, que eu emagreça e minhas amigas engordem. A menina está fazendo, porque está vendo se a amiga está magra, se a amiga está gorda. Sempre ali, aí não consegue parar para rezar. Quantos jovens e adolescentes eu tenho visto que não conseguem parar para rezar? Por quê? Porque não exercem a mortificação. Lembra dos 3 passos que eu falei? Oração, mortificação e virtude. Para você elevar-se
na Revolução Jesus, na conversão e chegar à estatura do Cristo. Mas é preciso praticar a mortificação, o jejum. Não só deixando de comer, também é importante o jejum de alimentos e líquidos, mas esse jejum de dopamina. Mais uma vez eu explico. A dopamina não é que ela seja ruim, mas esse estímulo excessivo que vai gerando essa descarga e essa prisão. Como eu disse, o jovem só acostumou a ficar só no celular. A hora que ele tem que ler um livro, ele quer morrer. Ele acha o tédio. Aí ele não consegue ler o livro, aí ele não consegue ler a Bíblia, aí ele não consegue parar para rezar o texto, porque é muito entediante, padre. Eu preciso de movimento, eu preciso de novidade. E aquele sempre atualizar o feed do Instagram, ou colocar para cima, assim, para atualizar as notícias do Facebook, ou para baixo, se for Android, né? Isso vai gerando uma descarga de prazer e você vai querendo sempre mais. Só mais um pouquinho, padre, só mais um pouquinho. Aí acontece o pecado da procrastinação. Você deixa de fazer o que você tem que fazer. Quantos jovens estão sendo afetados no estudo? Porque não estuda direito, porque está sempre no celular. Ai, padre, isso não existe. É só lá na Indonésia, né? Sei que é jovem ou que tem filho jovem que está me acompanhando aí, sabe o que eu estou falando, né? Eu tenho sobrinho, tá, gente? Padre não tem filho, mas tem sobrinho e acompanha um monte de família. Então a gente sabe como é. Aí é afetado no estudo, por quê? Porque está viciado na série, viciado no estar sempre no Instagram, viciado na novidade. Acorda já, a primeira coisa que faz, nem o nome do pai faz, já pega o celular e abre no WhatsApp, ou abre lá, já atualiza o feed do Instagram, as notícias ali do Instagram ou do Facebook, né? Porque está viciado naquela novidade. Aí tudo que exige um pouco de quietude, a pessoa não consegue fazer, ela acha entediante. Rezar o texto ela não consegue, porque é muito entediante, padre, repetir. Ficar tocando aquelas bolinhas. Aí fazer adoração, a cabeça não para. Se para diante do Santíssimo, por exemplo, para fazer uma adoração, minha cabeça não para. Por que não para? Olha, jovem PHN, jovem Revolução Jesus, jovem de Cristo, jovem da igreja, sem silêncio, sem quietude interior, não existe elevação. Nós somos uma geração que parece ter medo do silêncio, que acha que silêncio é coisa de gente doida. Gente, nós estamos ficando doentes por excesso de barulho, dizia o cardeal Sarah, o Sará, por excesso de barulho. Uma sociedade tão ruidosa, e quando não tem barulho fora, a gente cria dentro, é pensamento, é tanta coisa. A cabeça, quantos jovens dormindo mal, porque está o dia inteiro conectado, a cabeça não tem um momento para processar as informações do dia. A hora que ele deita na cama, a cabeça traz um monte de coisa, ele começa a pensar na moda bezerra, porque não deu um minuto para o cérebro processar o que aconteceu no dia, era só celular, só Instagram, só notícias. A gente está se adoecendo, a gente está vivendo uma pandemia como sociedade, mas não é só do coronavírus, não. É do excesso de informação, do excesso de conexão, da falta de humanidade. Olha, a pessoa que acostuma o cérebro dela a estar tão ligada assim, ela não consegue ouvir o outro. Quantos jovens estão pecando contra o mandamento de honrar pai e mãe, porque a tua mãe está falando e você está com a cabeça na lua. Ai, padre, que eu sou assim. Você não é assim, não. Deus não te fez assim, não é assim que Deus te quer, porque isso está prejudicando você, filho, filha. Essa ansiedade que você está sentindo, sabe, você é você mesmo. Você, vou olhar para a câmera 1 aqui, para ficar até mais pessoal. Você que está sentindo essa ansiedade, eles estão focando aqui. Você que está sentindo essa ansiedade, você mesmo não consegue dormir direito. Olha, você vai ter muita dificuldade para vencer essa ansiedade. O padre estuda muito sobre isso, eu sei o que eu estou falando. Se você não aquietar sua mente, se você não praticar a meditação, a oração, se você não fizer o jejum de tanto estímulo que você está tendo, é celular, é notícia, você não precisa ficar informado de tudo. Parece que a gente foi picado pela síndrome da urgência, você percebeu? Tudo é urgente. Chega um WhatsApp 11 da noite para você, uma mensagem via WhatsApp, perguntando que cor que você vai no aniversário de 15 anos no sábado, e você vê, eu preciso responder. Meu amigo, você não precisa não, para com isso. Essa síndrome da urgência responde amanhã. Para de ficar hiperconectado, isso está te fazendo mal. Você não está mais conversando com seu esposo direito, você só fica no WhatsApp. Você não está mais ouvindo seu pai e sua mãe. É pecado contra o mandamento de honrar pai e mãe. É porque você não escuta, você está sempre conectado. Depois não sabe porque fica ansioso. Depois não sabe porque não dorme direito. A gente precisa, filho, filha, praticar o jejum da dopamina, desse excesso, desse estímulo, dessa hiperestimulação sensorial. Porque, olha, se você não controla isso, você não vai controlar outras coisas. Depois você cai no pecado da luxúria, que é o pecado da impureza, né? Não é do ter luxo, não, tá? Luxúria quer dizer da impureza. Depois você cai no pecado da gula. Por quê? Porque você não está controlando as coisas mais basilares na sua mente. Como é que você vai controlar o resto?
Aí que entra a importância da mortificação, do autodomínio, da encrateia, enkratose do grego, se dominar de dentro para fora. Então, esse doutor, esse médico, eu vou falar mais sobre isso, como eu disse, no programa Para Ser Feliz, que eu apresento todas as terças à noite pela TV Canção Nova, também no Sorrindo para a Vida essa semana, mas eu tenho estudado isso. Ele disse que a gente precisa fazer esse jejum da dopamina. Ou seja, a gente precisa, em alguns períodos do dia, sobretudo à noite, que você não está trabalhando, talvez durante o dia você usa, se propor, eu vou ficar 1h30 sem ver o celular. Ai, padre, eu vou morrer. Não vai morrer, não. Você não nasceu na barriga da sua mãe com esse bendito celular na mão, ou quando o médico tirou você lá na cesariana, não sei, padre normal, você já saiu com um tablet lá, em vez de chorar, já falou para o médico, olha só, acabei de postar uma foto aqui de dentro do ventre da minha mãe. Imagina, né? Daqui uns dias os bebês vão fazer selfie do ventre da mãe, só pode. Claro que não, você não nasceu com esse negócio. Então, meu amigo, aprende a se desprender. Você que usa em excesso, claro, eu estou falando, você que usa sadiamente, louvado seja Deus. Então é preciso a mortificação. Mortificar-se. Nós estamos num tempo que as pessoas só querem prazer, só querem facilidade. E olha, eu vi uma pesquisa, Jesus está falando no Evangelho, antes até de falar da pesquisa, no versículo 3, que é preciso converter-se, para não acontecer conosco o que aconteceu com aqueles homens que foram atingidos pela catástrofe no Evangelho. Você viu. Então, converter é assumir uma nova mentalidade. Quais são os 3 passos? Oração, mortificação e prática da virtude, para se elevar na revolução Jesus. Então, mortificação dos sentidos, mortificação do ver, mortificação no uso do celular, no uso do streaming lá, aquele serviço, onde você assiste um monte de série. Mais tempo para oração, mais tempo escutando a sua mãe. Você está escutando a mamãe, o papai? Escuta de verdade. Dá atenção. Os nossos relacionamentos estão cada vez piores porque a nossa cabeça não para. O marido está falando e a mulher está com a cabeça na lua, né? Então, como eu estava dizendo, é preciso mudar a mentalidade. E o que é mudar a mentalidade, gente? Você sabe que o pecado, a palavra pecado vem do grego hamartia, que significa errar o alvo. A gente erra o alvo com o pecado. E como a gente acerta o alvo? Com a virtude. Mudar a mentalidade é incorporar o jeito de Deus, de pensar, de ver o mundo, de ver a vida, é incorporar as virtudes que Deus, que Jesus nos ensinou, que a Bíblia traz como prática diária de vida. E dentro dessa mortificação, falando ainda disso, me chamou tanta atenção, estava falando de dados de pesquisas, eu vi uma outra pesquisa, que foi um pesquisador americano e um brasileiro que fizeram, cada um, claro, coletando dados nas suas áreas, lá, um nos Estados Unidos, outro aqui, e eles estavam levantando alguns dados para explicar o porquê que aumentou tanto no Brasil, na América Latina, no mundo, mas sobretudo no Brasil e na América Latina, o número de jovens com depressão e o número de jovens cometendo suicídio. E eles concluíram o seguinte, que isso tudo é fruto de uma deseducação eu estou trazendo com as minhas palavras, claro, porque os termos lá são técnicos, fruto de uma deseducação para a virtude, sobretudo para a virtude da fortaleza, ou seja, uma geração muito mole. O que os especialistas concluíram? Que no tempo atual, depois da entrada das mulheres no mercado de trabalho, graças a Deus elas entraram, mas muitas delas não puderam e não podem acompanhar o crescimento dos filhos de perto. Então isso, diziam os especialistas que são da área de psicologia, esses dois, que isso gerou nas mães um sentimento de culpa. E por gerar um sentimento de culpa, quando você se sente culpado, você quer compensar, não é verdade? Você faz de tudo para compensar o que você interpreta que faltou. Então, isso levou os pais, as mães em especial, a um excesso de preocupação e a um excesso de cuidado para tentar suprir essa ausência. E como se manifestou esse excesso de cuidado? Sobretudo por parte dos pais e das escolas. Eles quiseram cercar os filhos de todos os lados para proporcionar aos filhos uma boa autoestima e para capacitar os filhos. Ou seja, é muito curso, quem pode coloca no inglês, coloca nisso, coloca naquilo outro. E sobretudo eles começaram, para compensar essa ausência, trabalhar a autoestima das crianças. O que eles entendiam por autoestima? Ou seja, a escola trabalha para valorizar tudo que a criança faz. É bonito, não é? Mas alto lá, vamos analisar com profundidade, né? Isso aí.
A mãe trabalha para valorizar tudo que a criança faz. Nossa, é tão bonito. Ela faz um desenho é horrível. Que lindo, né? Aí depois, a escola, tudo que cada um faz é valorizado. Claro, é bonito porque vai gerando ali uma cultura de unidade, de não excludência. Mas o que esses especialistas concluíram? Que pelos pais estarem tão preocupados, super preocupados com a autoestima dos filhos, com a felicidade dos filhos, eles criaram os filhos, os filhos cresceram com uma super proteção, entendendo que eles eram tão importantes, tão importantes, tão importantes, só que quando eles saem da redoma, da casa, da escola, eles vão para o mundo. Ah, meu amigo, e quando vai para o mercado de trabalho, quando vai para o mundão, nem todo mundo vai achar o que aquela criança que virou adulto faz bonito. É ou não é verdade? Nem lá quando você entra no mercado de trabalho, quando você enfrenta a vida como jovem, você não vai ser aplaudido em tudo como a mamãe e o papai talvez aplaudiam. Você não vai ser super protegido. Você não vai... Tudo que você faz é bonito, né? Essa hipervalorização da autoestima, cuidado. Às vezes, em nome de arrumar e hipervalorizar a autoestima dos nossos filhos, nós os estamos estragando. Porque a autoestima é algo que cresce também como músculo. Como você cresce o músculo? Você faz o músculo crescer. Você fere na academia, ele incha durante a noite, durante o sono, ele vai se tonificando e ficando maior. Então a autoestima cresce também através de alguns ferimentos que são saudáveis. Mas esses especialistas diziam, muitos dos pais estão criando os filhos como se eles fossem de vidro e com uma super autoestima. Você é lindo. Tudo o que você faz é maravilhoso. Claro, tem que valorizar o filho, óbvio, não me entenda errado. Não estou falando para você falar que teu filho é feio, para você só criticar. Não, o elogio é fantástico. Mas, gente, tudo com equilíbrio, né? Tudo com moderação. A virtude está no meio, no equilíbrio, dizia Santo Tomás de Aquino, parafraseando ali Aristóteles. Então, primeiro ponto dessa pesquisa, os jovens crescem ouvindo sim, sempre sim. Você é bonito, tudo que você faz é bom. Então, primeiro... não que ele recebe, primeira paulada, desmonta. Aí vem, claro, eu estou falando de uma pesquisa, talvez a sua história não seja assim, mas isso aqui é fato científico, são bases de pesquisas, né? Primeira paulada, ele entra em depressão, porque, nossa, como alguém falou que o que eu fiz não foi bonito? É, meu filho, muita coisa que você e eu fazemos não é bonita mesmo. E a gente cresce quando a gente é ferido. O pecado, se a gente sabe viver a experiência de pecado, buscando conversão, se arrependendo, ele nos faz crescer. Por quê? Porque ele nos fere, ele nos humilha. Você olha para você mesmo e fala, nossa, o que eu fiz não foi nada bonito. Eu sou um pecador, miserável. Mas daí você se volta para Deus, mesmo sabendo que o que você fez não é bonito, você olha para Deus e vê que Ele continua te amando e acreditando em você e te dando condições de recomeçar. É assim que a autoestima cresce. Não é entorpecendo a pessoa e dizendo tudo que você faz é lindo, maravilhoso. Não, tem coisa que você faz que não é bonito, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado com essa superproteção. Segundo ponto que esses especialistas falaram, que faz com que a ansiedade e a depressão cresçam, esse excesso de celular que eu já falei, essa vida editada. Os jovens já crescem com uma pressão. Por quê? Porque adolescente jovem se compara demais, né? Eu tenho que ter tanto like igual o outro. Ah, eu não sou interessante como o outro. A minha vida não é interessante como a dele, porque ele posta no restaurante, eu posto aqui no meu quarto cheio sem sol, meu quarto pequeno, ele posta na casa da praia, eu não tenho casa na praia para postar. Essa comparação vai deixando os jovens ansiosos e, consequentemente, os conduz à depressão. E outra coisa que os especialistas concluíram que muitos desses jovens nasceram em casas sem irmãos, sozinhos. E por isso eles não aprenderam a conviver, não foram provados pela convivência. Porque não é ou não é verdade, quando a gente tem muito irmão, é uma provação também, né? É lindo, maravilhoso, mas tem um que é diferente de você, pega a tua roupa. Graças a Deus nunca pegaram a minha roupa, porque eu tenho duas irmãs e eu calço 46, né? Uma calça 38, a outra 39, nunca ia pegar coisa minha. Mas se eu tivesse um irmão, mas mesmo assim a gente tinha os nossos embates em casa, né? É uma provação, mas o quê? Quando você tem irmão, em primeiro lugar, a sua rede de apoio emocional aumenta, porque você sabe que você tem alguém que briga com você, mas você sabe que tem alguém que briga por você, né? Com você, mas também por você.
Eu brigava com as minhas irmãs, natural, coisa de criança, mas lá na escola minha irmã mais velha me defendia, que eu era bem mais novo, sou um pouco, não vou falar bem que ela me pega depois, né? Sou um pouco mais novo que ela, né? Mas se alguém que briga com você, mas briga por você, então é apoio emocional e também tira você da bolha. Não estou falando que quem é filho único não pode ser maduro, não é isso. Eu estou explicando esses dados de pesquisas. Não estou falando da minha cabeça. Você está entendendo? Mas o que acontece? O adolescente cresce, o jovem cresce hoje. A minha geração ainda não foi tão assim, mas essa geração, dizia essa pesquisa, muitas vezes hiperprotegidos, se achando sempre muito bonito, tudo que faz, sem um irmão para dividir as coisas, para brigar, para reconciliar, para entender que ele não é o centro, sabe? Isso é prejudicial para o processo, diziam esses especialistas, né? Por isso você que é pai e mãe, que pode ter mais filhos, né? Por que não se abrir a vida, se você puder? A vida não é algo ruim, a vida é dom de Deus, é bênção. A vida é uma bênção. Sobretudo você que é cristão católico, não se feche a vida. E se você não pode ter mais filhos e quer se abrir a vida, por que não se abrir à adoção, que é um gesto belíssimo, de uma generosidade fantástica, né? Enfim, então, essa pesquisa eu quis trazer, porque isso mostra um pouco de como estão os nossos jovens, como está a nossa sociedade. E olha só, voltando para o Evangelho, o versículo 3, Jesus disse que a gente precisa se converter. E o que é se converter, gente? É ter a coragem de subir a Piracema, mudar a mentalidade, subir contra a maré. O peixe que sobe a Piracema, os peixes todos estão descendo, aqueles peixes estão subindo contra a correnteza. E ser um jovem Revolução Jesus, é preciso mesmo praticar a mortificação, enquanto todo mundo só quer prazer, eu estou subindo contra a correnteza. É preciso praticar a oração, enquanto todo mundo só está assistindo série, eu estou subindo contra a correnteza. Não é que não pode assistir série, tá? Mas é com moderação. É praticar Piracema, enquanto está todo mundo se entregando aos vícios, à gula, à luxúria, à impureza, aos relacionamentos errados, eu estou praticando a virtude, a temperança, a castidade, a humildade, a fortaleza, eu estou me tonificando de dentro para fora através da oração, eu estou me fortalecendo em Deus. É preciso subir a Piracema, e é preciso ter coragem, gente, de mudar de mentalidade, mudar de vida, de valor, de roupa, de comportamento. Eu fico admirado, a tua roupa diz muito daquilo que você acredita. Você não precisa usar uma roupa que te expõe de uma maneira excessiva. Eu fico admirado, esses dias eu dizia no Pra Ser Feliz, que eu ia comprar um serviço de uma mulher que consertava computador, né? Aí eu fui lá no Instagram para mandar uma mensagem, que eu não tinha o telefone. A menina que conserta computador estava lá, uma foto no Instagram de biquíni assim, tomando sol, quase fazendo topless. Eu falei, mas o que tem a ver, meu filho? É um perfil profissional, né? Ai, padre, não tem nada a ver, filha? Tem tudo a ver. Eu digo com carinho para você, com carinho de pai. Eu sou padre, padre é pai. Quando você posta uma foto assim, não acha que os homens vão te admirar. Eles estão vendo você como um pedaço de carne no açougue ali, sabe? Para eles usarem e jogar fora. Não está despertando neles respeito, nem amor, nem carinho. Mostra a sua intimidade para o seu marido, ou guarda para quando Deus te der o teu marido. Deus não te deu esse corpo lindo que você tem para você ficar se expondo assim, filha. Isso só vai fazer com que você seja causa de queda, pecado para os outros, e que você seja desejada de uma maneira objetal, como um objeto, não como um ser humano digno, lindo que você é. Se respeite. Como é que você quer que as pessoas te respeitam se você não se respeita, né? Essa hiperexposição é preciso ir contra a maré. O jovem Revolução Jesus tem que mudar a roupa, tem que mudar a amizade, tem que mudar palavreado. Gente, e o que Deus nos propõe não é para roubar a nossa liberdade, mas é para nos fazer felizes de verdade. Olha, dentro disso, eu gosto daquela citação da carta de Santiago, capítulo 4, versículo 4, na qual Tiago diz: quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Sabe? Quando a Bíblia fala mundo, ela está falando dessa mentalidade mundana, contrária ao Evangelho, contrária à pureza, contrária à castidade, contrária à beleza das virtudes. Então não seja amicíssimo do mundo para você ser inimigo de Deus. Seja amigo de Deus, tenha coragem de romper com o que não é de Deus, com aquilo que te desembeleza, que rouba a sua beleza original. Mude as roupas, mude as amizades, mude os palavreados. E olha só, caminhando para a conclusão, o padre trouxe aqui, tem um livro de São João Clímaco, um monge do deserto do século VI, chamado A Escada para o Céu. São João Clímaco, depois de Evagrio Pôntico, foi um dos primeiros a falar sobre a doutrina dos 7 pecados capitais. E São João Clímaco, ele colocou nesse livro
algo fantástico para que nós, jovens Revolução Jesus, adolescentes Revolução Jesus, e para você que não é tão mais jovem, mas que quer fazer a vontade de Deus, que quer ser feliz de verdade, que não quer ser escravo dos vícios, dos estímulos excessivos, do seu pior. Deus não foi feito, aliás, Deus não te fez, me desculpa, filho, filha, para você ser dominado pelo seu pior. Você que quer se elevar para a virtude, sem ficar dominado pela gula, pela impureza, por essa depressão que está te destruindo. Claro, às vezes você tem que conviver com ela por um tempo, mas Deus quer te dar um caminho para você vencer, sabe? E São João Clímaco falava das seis passos que o pecado, da dinâmica que o pecado usa para nos enredar, nos convencer e nos destruir. E a gente, para viver essa conversão, a gente precisa olhar para dentro da gente e perceber como o pecado age, né? Para você poder reagir, senão você não reage. Olha só, São João Clímaco fala a seguinte coisa, que o primeiro passo para essa mentalidade corrompida, pecaminosa, nos atingir, é a provocação. O que é a provocação? Você está querendo viver a vontade de Deus. Você está querendo respeitar o seu corpo como templo do Espírito Santo, sem viver em impureza, sem se entregar à depravação, a relacionamentos errados. Você está querendo olhar o outro ser humano, a mulher, como uma filha de Deus, não como um objeto para ser usado e descartado depois. Você está querendo viver um relacionamento sadio com a sua sexualidade, mas de repente acontece a provocação, dizia São João Clímaco. O que é a provocação? É um estímulo sensorial. Você vê uma imagem, uma mulher seminua, você vê uma coisa que desperta a sua atenção, desperta uma má tendência dentro de você, a ira, uma disposição negativa do seu temperamento, a inveja, a raiva, a fofoca. Quando aquela provocação aparece, dizia São João Clímaco, a gente tem que perceber aquilo que Santo Tomás de Aquino chamava de protopaixão, ou seja, a paixão antes dela começar, aquela inclinação. Paixão na Bíblia, ela não tem o sentido de se apaixonar moderno, como a gente entende, né? Quer dizer, uma inclinação negativa que te leva para o pecado, que te prende. Então, você tem que perceber essa provocação. Opa, essa imagem provocou a luxúria ou um instinto ruim em mim. Ou aquela palavra vai me levar a murmurar, a reclamar, a comer demais. Depois da provocação, diz São João Clímaco, acontece a consideração. E a gente tem que estar consciente desse processo, que quer nos arrastar ao pecado. O que é a consideração? É aquele diálogo interno que você faz com você mesmo. Claro, olha, eu vi aquilo lá, então eu estou com vontade de fazer isso. É inconsciente às vezes, né? Então, você vai fomentando aquilo, né? Nossa, estou com vontade de ir lá e brigar com aquela pessoa. Estou com vontade de ir lá e fazer o que eu não devo. Estou com vontade de ir lá. Aquilo me estimulou sensorialmente, a imagem que eu vi, a palavra que me disseram, o filme que eu assisti, a imagem lá muito erótica, romântica, me provocou de maneira errada e eu estou tendendo ali a ser dominado pela impureza, por exemplo, né? É a consideração. O terceiro passo de São João Clímaco é o assentimento, ou, na linguagem moderna, o consentimento. Você foi provocado, você criou aquele diálogo interno, deixando a tentação, a provocação ao pecado falar dentro de você, e depois você consente. E São João Clímaco fala isso para quê? Para a gente perceber, quando começar a provocação, opa, acende a luz. Preciso me posicionar. Não vou alimentar esse diálogo, deixando a tentação falar, é só uma vez, é só um pouquinho, eu vou cair no pecado, eu vou beber, eu vou usar droga de novo, eu vou trair. Não, é preciso ser íntegro, inteiro para o Senhor. Então é preciso perceber a provocação, não entrar em consideração para não chegar ao assentimento. E depois, diz São João Clímaco, que o assentimento, que o consentimento é gerado, acontece o atrelamento. Ou seja, você é amarrado por aquela tentação, por aquela provocação, aquilo cria corpo dentro de você. Depois acontece a luta, deveria acontecer a luta, que segundo São João Clímaco pode ser positiva ou negativa, ou seja, nesse momento que você percebeu que o negócio pegou, você grita a Deus, Senhor me ajuda, me liberta, você liga para alguém, você pede ajuda para não pecar, para não desobedecer a lei de Deus, ou você se entrega e não tem luta, e aquilo se enraiza dentro de você e leva para o sexto passo da dinâmica do pecado que nos rouba da Revolução Jesus, que é a paixão. O que é a paixão? É o resultado de uma luta perdida, dizia São João Clímaco. É quando você, sendo provocado pelo pecado, tendo considerado, conversado, deixado ele falar dentro de você, tendo consentido, tendo se atrelado, tendo perdido a luta, o último estágio é a paixão, ou seja, você deixa aquilo dominar você e aquela provocação no final se torna um comportamento que gera um hábito mau que você vai repetindo, um vício.
Começou devagarzinho, mas você foi desenvolvendo, aí vem o vício, por exemplo, do cigarro, da bebida, da impureza, da fofoca, da preguiça, os pecados capitais. A preguiça é um pecado sério. Tem gente que fala, não, padre, eu sou uma pessoa do bem. Se você está desperdiçando o seu tempo, você está pecando. Você está desperdiçando a vida que Deus deu a você. Você viu que no Evangelho Jesus falava da figueira que não produziu fruto? E o agricultor ali é o próprio Jesus, prefigura Jesus, fala que é Jesus que diz, olha, eu vou cavar do lado, eu vou adubar para que produza fruto, mas se não produzir, vai ser cortado. Quais são os frutos que Deus espera de mim e de você? Os frutos do Espírito Santo, os frutos da caridade, os frutos da virtude, das boas obras, do autodomínio, do amor ofertado aos outros. Mas, se a gente não vai cedendo a essa paixão, vai gerando esse vício, a gente não produz fruto. Por causa dessa preguiça, a gente vai perdendo tempo, né? Você talvez esteja desperdiçando os dons que Deus te deu. A primeira leitura dizia, eu achei tão bonito, o versículo 3 da primeira leitura, ia citar, acabei até nem citando, que diz o seguinte, olha só, cada um de nós recebeu um dom, uma graça, à medida que Cristo deu. Deus te deu dons, graças, Cristo te deu dons e graças, mas por essa preguiça da alma, esse comodismo, esse ceder constantemente à paixão, a gente vai se deixando amarrar e perde tempo e não produz fruto e não faz o nosso talento render. E depois a figueira vai acabar sendo cortada, né? Figueira na Bíblia é sinônimo do judaísmo, das sinagogas. Era o povo de Deus, eu e você somos povo de Deus. E a gente precisa produzir fruto. A gente precisa romper com essa mentalidade preguiçosa. A gente precisa romper com esse ceder constante ao pecado, como dizia São João Clímaco. E a gente precisa, dizia Santo Tomás, concluo, combater o pecado, desenvolver a virtude para unir a nossa alma a Deus, né? Não é só combater o pecado, eu combato o pecado, eu desenvolvo a virtude e eu vou desenvolvendo essa comunhão com Deus. Enfim, tem aí elementos, penso eu, para você refletir. O padre trouxe bastante coisa para você refletir, porque esse é um acampamento para jovens, né? Um congresso para jovens, é um congresso muito especial, e eu pregando aqui, eu estou pregando com o mesmo ardor como se tivesse isso aqui lotado de jovens, viu, gente? Sou apaixonado por essa causa da evangelização dos jovens, e era para estar, né, lotado se não fosse essa bendita pandemia. Então o padre trouxe esse conteúdo para você ruminar, refletir. Depois pega essa homilia, vai estar lá no Canção Nova Play, no YouTube, também no meu canal no YouTube também vou colocar. Ouve novamente, assiste novamente essa homilia, deixa Deus falar com você e age. Não adianta só refletir e falar que bonito, não. Tem que te levar para uma ação, tá certo? Você aqui, você em casa, eu quero convidar você a rezar comigo agora. Vamos rezar juntos? Os poucos irmãos que estão aqui, vamos ficar em pé para a gente rezar junto. Senhor, eu te agradeço pelas provocações que essa liturgia de hoje nos oferece. Jesus, eu te peço, derrama sobre mim, sobre quem nos acompanha, sobre os jovens Revolução Jesus, que estão aqui e que também estão espalhados pelo Brasil, pelo mundo. Derrama sobre nós, Senhor, a graça do Teu Espírito. Venha, Senhor, nos elevando, eleva-nos, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e nos batiza agora. Vem, Espírito Santo, e nos liberta agora. Vem, Espírito Santo, e nos cura agora. Vem, Espírito Santo, talvez nós, nesse processo descrito por São João Clímaco, talvez, Espírito Santo, nós acedemos à provocação, à consideração, ao diálogo interno, ao assentimento. Nós consentimos com o pecado, nós nos atrelamos, nós perdemos a luta, nós transformamos essa má tendência em paixão, em vício, em um mau hábito repetido. Vem, Espírito Santo, e nos liberta de todo mal. Vem, Espírito Santo, e nos eleva agora de todo pecado. Nos liberta dos vícios, Espírito Santo. Nos liberta da depressão, Espírito Santo. Nos liberta da ansiedade. Quantas pessoas sofrendo com ansiedade, Espírito Santo. Quantas pessoas sofrendo com esse excesso de estímulo do celular, da televisão, das séries, das notícias, dos vídeos. Quantas pessoas com o cérebro inflado de tantas informações, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nos eleva agora de tudo que é baixo. Vem, Espírito Santo, nos batiza nesse momento. Batiza quem está aqui, quem está em casa, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, envia o Teu Espírito sobre nós, nos libertando de toda cegueira espiritual, nos libertando de toda surdez espiritual.
Vem Espírito de Deus e nos liberta. Vem Espírito de Deus e nos faz enxergar quais são os pontos nos quais a gente precisa mudar de postura, reagir. Vem Espírito Santo, leva-nos para a oração, leva-nos para a mortificação dos sentidos, a mortificação também dessa busca constante de prazer, de mais descargas de prazer. Eleva-nos, Espírito Santo, na oração, na mortificação, na prática da virtude. Nós queremos, Espírito Santo, incorporar as virtudes de Cristo, o agir virtuoso de Cristo em nós. Nós queremos cultivar a virtude cardeal da fortaleza, da temperança, do autodomínio, Espírito Santo. Nós queremos amar com as virtudes do amor. Nós queremos superar nós mesmos, Espírito Santo. Nós queremos superar as nossas más tendências, Espírito Santo. Nós queremos incentivar, trazer à tona o melhor de nós, nos tornar a melhor versão de nós mesmos a ser ofertada a esse mundo. Vem Espírito de Deus e nos batiza agora. Pai, em nome de Jesus, nos batiza no Teu Espírito Santo. Vem transformar nossa mentalidade, Pai, em nome de Jesus. Vem com Teu Espírito nos libertar, nos curar, nos levantar. Transforma os nossos valores, transforma os nossos princípios, as nossas crenças. Muda-nos, Pai, muda a nossa maneira de pensar. Implanta a mentalidade do Evangelho em nós, Pai. Implanta os valores de Cristo em nós. Nós fomos feitos para o céu, não só para a terra, não só para os prazeres desse mundo. Sim, os prazeres são importantes, eles têm o seu lugar, mas eles não podem ser o Deus da nossa vida, o Senhor da nossa história, não. Pai, em nome de Jesus, batiza-nos no Teu Espírito, leva-nos à oração, leva-nos à mortificação, leva-nos à prática da virtude, a uma vida virtuosa. Nós não somos o centro de tudo, nós não podemos viver ensimesmados, achando que todos têm que dizer sim para nós, que tudo que a gente faz é bonito, é legal, que tudo que a gente faz está certo. Não, muitas vezes nós vamos ser feridos, sim, pelos nãos da vida, pelos nãos das pessoas, pelos nãos do pecado, mas o Senhor é o nosso refúgio. E nós queremos ficar mais fortes depois de cada queda, Senhor, depois de cada não. Nós não queremos ser pó de arroz, nós não somos de vidro, nós queremos ser fortes em Ti, que é o forte por excelência. Tudo podemos em Ti que nos fortalece. Vem Espírito Santo, nos encha, nos batiza. Vem Espírito Santo, nos liberta. Liberta os jovens agora que estão na depressão, Espírito Santo. Liberta os jovens que estão querendo cometer o suicídio, que estão com despropósito de vida, que estão escravos da ansiedade, que não dormem, que têm insônia, que têm tristeza, que se acham feios, que se entregaram a práticas sexuais erradas, uma concepção errada da própria sexualidade, que cederam, se entregaram, perderam a luta. Levanta-os agora, Espírito Santo, liberta-os. Vem Espírito Santo, nos dá a compreensão profunda de tudo que ouvimos aqui, nos batiza, nos enche agora, Espírito Santo, nos eleva, infunde em nós os dons do céu, infunde em nós a alegria do céu, que é fruto Teu, Espírito Santo. Dá-nos a virtude da fortaleza, da temperança, do amor, da esperança. Vem Espírito, nos liberta de toda procrastinação, comodismo, de toda resistência ao anúncio do Evangelho. Liberta-nos, Espírito Santo. Solta a Tua voz no Espírito. Liberta-nos, Espírito Santo, de toda resistência ao amor de Deus. Liberta-nos, Espírito Santo, de toda resistência à conversão. Liberta-nos, Espírito Santo, de toda resistência à mudança de mentalidade, à mudança de valores. Levanta, Espírito Santo, jovens santos, jovens sarados, jovens que estão dispostos a remar contra a correnteza. Vem, Espírito Santo, como sacerdote, mas como profeta aqui agora. No nome de Jesus eu profetizo. Vem, Espírito Santo, dos quatro cantos do céu sobre o Brasil, sobre as famílias, as cidades, e levanta jovens santos no Brasil, Espírito Santo. Levanta jovens que se mortificam pela santidade, que oram, que dizem não a si mesmos, às suas más tendências, que se autodominam,